Olá, pessoal. Muito boa noite. Muito obrigado a todos aí que estão virtualmente presentes nesse encontro. Vou falar brevemente aqui sobre o Instituto de Tecnologia e Sociedade, sobre o projeto que nós temos, o Bitcoin Hub, explicar por que nós estamos aqui hoje, depois passar a palavra para quem interessa e para o que interessa hoje, que é o Edilson, que vai falar sobre as aplicações atuais da tecnologia blockchain. O Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, um instituto que fica aqui no Rio, a gente é uma instituição sem fins lucrativos, voltados a desenvolver projetos, pesquisas e educação, basicamente na grande área de como a tecnologia está transformando a sociedade. A gente está atuando aqui já há 2 anos, pessoas ligadas ao Instituto já discutem a ideia do Bitcoin, as aplicações práticas e todas as transformações sociais que essa tecnologia em particular, que a gente tanto aprecia, que a gente tanto discute e admira aí, Brasil e mundo afora, o que ela pode acarretar aqui para o Brasil e para o mundo de uma forma geral. A gente já discutiu isso há 4 anos, aí a gente quis tornar, desde março desse ano, essa discussão pública a partir do projeto Bitcoin Hub. Então, a gente já vem executando, já vem promovendo eventos quinzenais aqui na cidade do Rio de Janeiro desde março, sempre relacionando o Bitcoin com algum tema de interesse ou discutindo aprofundamentos técnicos e implementações práticas, como é o foco do encontro de hoje. A gente teve encontros que discutiram Bitcoin, novos modelos de negócio, Bitcoin e investimentos. A gente teve a oportunidade de receber grandes empreendedores aí de diferentes frentes, pesquisadores. A gente vai ter um encontro aqui no Rio sobre Bitcoin e arte, né? Arte e blockchain. Então, até temas aí, até um pouco fora do eixo aí tradicional, a gente está propondo discutir. E justamente com essa ideia de levar isso para o maior número de pessoas, desde aí dos últimos 2, 3 meses, a gente tem proposto pelo menos um encontro por mês, né? Um desses 2 encontros mensais que a gente realiza, de fazê-los precisamente online, né? Para que a gente tenha esse alcance aí, nacional, já que a gente sabe que a comunidade, especialmente no Brasil, é tão grande. Então, feitas essas honras, eu sou o Gabriel Aleixo, coordenador de projetos aqui do ITS, e também idealizador do Bitcoin Hub, e tenho a honra aqui de convidar um dos principais empreendedores, cientistas da computação, e o que eu gosto muito de mencionar também, o Edilson é professor, eu acho que vocês vão perceber muito isso pela didática deles. Fiquem à vontade, tá, pessoal, para lançarem perguntas aqui no chat. A utilização da câmera e do microfone para aqueles que forem um pouco menos tímidos é livre, tá? Só peço que por uma questão de organização vocês manifestem o desejo de utilizar o microfone para a gente organizar a ordem de quem quiser fazer pergunta. Quem pelo chat aí pode ficar à vontade de escrever quando quiser. Qualquer probleminha, áudio, alguma coisinha congelando aí, só avisar a gente. Se for generalizado, tomaremos providências, mas a plataforma, ao que tudo indica, que funciona de maneira muito estável. Eu vou interromper providencialmente aqui como um aluno, como um ouvinte aqui e curioso, entusiasta que sou da tecnologia, mas vou deixar o Edilson falando aí livremente e estou aqui para dar o suporte e tirar algumas dúvidas também. Muito obrigado, Edilson, por ter aceito o encontro e vamos mandar bala. Muito obrigado. Isso aí. Bom, primeiramente, agradecer ao Aleixo e a oportunidade de estar divulgando um pouquinho mais o trabalho do blockchain, as oportunidades com o blockchain e o próprio Original My que eu lancei recentemente, né? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Edilson e eu sou cientista computacional, especialista em infraestrutura e segurança da informação. E eu trabalho com open source, com Linux, desde 95, quase que exclusivamente, tá? Tenho consultorias, empresas de segurança, tive dezenas de negócios e os mais recentes foram um software para automação comercial que foi líder de mercado aqui, aliás, é líder de mercado aqui no Brasil. Estou no mercado de terceira idade com uma outra startup e recentemente lancei a Original My para trabalhar dentro da tecnologia do blockchain. Eu não queria trabalhar com nada relacionado a Bitcoin na área de financeira. O mercado já tem muita coisa na área financeira, então eu resolvi dar a contribuição com alguma coisa, mas que eu vejo mais futuro, tá? O blockchain como uma fonte de produtos e serviços, e que isso realmente vai mudar a forma como as pessoas se relacionam, vai mudar a forma como a sociedade se relaciona entre si. É uma tecnologia que vai ficar
não importa muito se a tecnologia do blockchain que vai ficar é a do Bitcoin, se a tecnologia do blockchain que vai ficar é a do Ethereum, são os BitShares. A gente não sabe qual modelo exato vai ficar para os próximos 10, 20 anos, mas que a gente sabe que o blockchain em si promete demais. A gente já sabe que isso ele promete, veio para ficar e não tem mais volta. Agora o negócio é explorar, né? É desenvolver coisas em cima dele. Como conteúdo programático para a nossa conversa, eu queria dar uma nivelada no conhecimento em relação ao blockchain. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho do o que é o blockchain, o protocolo blockchain 2.0, para que serve o que a gente chama de protocolo blockchain 2.0, muita gente chama de Bitcoin 2.0 também. Falar rapidamente como as informações se encontram no blockchain, como que a gente registra informações no blockchain, dar uma pincelada, não vou entrar num nível muito técnico, senão a gente perde a parte legal, que é o bate-papo em modelos de negócio lá na frente. Algumas plataformas em que você pode desenvolver em cima do blockchain 2.0, algumas aplicações que já utilizam, tá? E blockchain em outras moedas. A gente vai dar essa pincelada rápida, mas todos não vamos nos aprofundar muito na parte técnica, tá? E, pessoal, quem tiver dúvida, por favor, vai colocando aí no chat. Se quiser abrir o microfone ou o próprio vídeo, é só dar um toque, a gente já libera. E só respondendo rapidamente algumas questões que vieram antes. Vamos lá. Bom, Bruno, obrigado pelo elogio aqui. Tiago, não conhece tecnologia, vamos ver se a gente ajuda a entrar mais nesse negócio do blockchain, como que ele vai funcionar. Bruno perguntou desde quando o OriginalMy está em funcionamento. Eu lancei a plataforma na BitConf, lá em Florianópolis, em julho, tá? No meio do ano. Mais alguma pergunta? Bom, beleza. Então vamos lá falar um pouquinho de blockchain. O blockchain em si, da rede Bitcoin, ele é um grande livro de registros, tá? O grande lance do blockchain é que você consegue colocar, você consegue armazenar transações de maneira organizada, e as transações que são registradas lá, elas são perenes, você não consegue mais modificar, não consegue alterar. Como que ele garante a confiabilidade nessas transações? Essas transações são validadas por inúmeros nós, que são computadores, espalhados pelo mundo. Então, qualquer um de nós pode manter um nó em casa. Embora o custo de manter esse nó hoje seja um pouco elevado, tá? Você consegue manter um nó, e esse nó ele vai ajudar a fazer o registro dessas transações, é um ponto a mais para registrar essas informações e tornar essas informações públicas e disponíveis. Tá? Agora, a forma de validar a informação é um minerador que tem que pegar aquela transação, através do processo de mineração, ele vai encaixar aquela informação num bloco. Vou fazer uma analogia bem simples. Imagina que um bloco é uma caixa de sapatos vazia. E existem dezenas de transações pendentes, que são as pessoas com interesse em fazer transferência de ativos, de tokens de uma pessoa para outra. Vou chamar de ativo para entender melhor o blockchain 2.0, mas na verdade você transfere Bitcoin. Só que você pode associar esse Bitcoin a uma coisa, ou a uma pessoa, ou a algo do gênero. Então, quando você tem uma intenção de fazer uma transferência dessa coisa, ela fica lá como uma pendência, né? Você tem um interesse. O trabalho do minerador é pegar todas essas transações que estão pendentes e jogar tudo dentro dessa caixa de sapato, que é um bloco. Tá? Se ele conseguir colocar numa caixa de sapato, pôr a tampa, e essa caixa de sapato se encaixar onde ela deve ser guardada, a rede aceita aquilo, esse cara recebe um prêmio por ter conseguido colocar esse bloco lá, e as transações que estão dentro desse bloco ficam permanentemente gravadas. Tá? E dali elas não saem mais. Você fechou a caixa, está lá, tem o endereço na caixa, onde você consegue consultar o que está dentro dela. Mas você não abre mais essa caixa para alterar as informações que estão lá dentro. E essas caixas elas vão se acumulando com o tempo, tá? E são todos os blocos já minerados que a gente tem até hoje. Alguma dúvida com essa analogia bem simplista, mas é uma analogia para ver se o pessoal consegue captar o que é o blockchain, como ele faz. Tá?
Uma coisa legal do blockchain, para garantir que os registros não vão ter duplicidade, ou que um bloco não vai ter duplicidade, ou que um cara não vai ficar descobrindo o bloco lá na frente, sem que essa sequência lógica de blocos seja armazenada, você só consegue colocar um bloco novo se você souber qual é o bloco anterior. Então, sem que o bloco anterior esteja guardado adequadamente, você não consegue colocar um bloco novo na frente. Por isso que não existe caos no blockchain, né? Você depende de um bloco armazenado para descobrir um novo bloco, para que um novo espaço se abra para você colocar um bloco lá. Tá? Bom, transações. Toda vez que isso antes de que a transação seja registrada ou seja colocada num bloco, eu vou fazer a minha intenção de transferência de algo, tá? Seja se algum Bitcoin, seja um Ether, seja qualquer moeda, ou seja um ativo. Então, quando eu tenho a intenção de transferir algo para alguém, eu gero uma transação. E essa transação, ela é enviada para todos os nós na rede, para que os mineradores possam ter conhecimento dessa transação. Fala assim, olha, o Edilson quer fazer a transferência de algo para alguém. Vou fazer agora. Vou pegar principalmente porque ele está me pagando para fazer isso, tá? Por isso que a gente diz que as transações têm um FII. Você, na verdade, você está dando uns trocados para o minerador para ele se interessar por aquela transação e colocar na caixa. Se você não der trocado nenhum para ele, pode ser que ele não se interesse tão rapidamente. Ele vai primeiro colocar nas caixas aqui o pessoal está dando os trocados para ele e vai deixar as outras para depois, né? Então, eu fiz essa transação de intenção de entrega, eu quero passar alguma coisa para alguém, ela é enviada para todos os nós na rede, diversos nós. O minerador interessado nesse FII que eu estou disposto a dar para ele, nesse trocado, pega essa transação, coloca na caixinha de sapato dele que ainda está vazia ou não está cheia, tá? E vai tentar fazer cálculos criptográficos lá, milhões de cálculos criptográficos, para que aquela caixa se encaixe no buraco disponível. Tá? O primeiro que consegue encaixar, hoje ganha 25 bitcoins. Aqui é um prêmio, é uma recompensa pela mineração. Então, os caras ganham dinheiro dos dois lados. Quando eu falar dinheiro, tá? Pensa que é criptomoeda. Os caras ganham uma recompensa dos dois lados. Eu, que tenho interesse em transferir algo para alguém, estou dando um trocado para o minerador para ele se interessar por essa minha transação. E se ele conseguir, antes de todo mundo, colocar esse bloco no espaço disponível, ele recebe 25 bitcoins pelo processo de mineração. É a recompensa por ter gerado um novo bloco. Tá? Então, bem rapidamente, o negócio é esse. Tá? E aí tem diversas formas de você visualizar o conteúdo dos blocos na internet. Eu vou colocar alguns sites aqui, tá? Só para vocês terem como alguma referência. O blockchain.info é um dos sites mais conhecidos. Eu vou colar aqui embaixo. Tá? Mas também tem, por exemplo, o Insight da BitPay. Que é também bastante conhecido, blockexplorer.com. Alguém mais está com o meu vídeo congelado, pessoal? Ou é só o Thiago? Porque qualquer coisa aqui eu desabilito a câmera e coloco de novo para ver se ela volta. Pessoal, geralmente vocês podem tentar atualizar também a tela, dar um F5 aí, entrar e sair, se estiver congelado. Eu fiz isso e resolveu aqui. Mas se for todo mundo, não sei. De repente ele pode tentar ligar e desligar a câmera e ver se funciona. Mas aqui tá tranquilo. Estou te vendo perfeitamente. Tá, eu vou rapidamente aqui desabilitar minha câmera e vou habilitar novamente, tá? Vamos ver se ela volta. Câmera desabilitada. Câmera habilitada. Perfeito, aqui tá tranquilo. Por mim pode mandar bala. Tá. Então, existem alguns locais públicos em que a gente pode consultar as informações sobre transações, sobre saldos de wallets e inclusive verificar os blocos e ver quais as transações que foram anexadas nesse bloco. Tá? O blockchain.info faz isso muito bem, embora eles tenham tido alguns problemas com a wallet deles,
a parte de consulta de informações de blocos e transações é muito boa. Tá? Os caras têm um banco de dados gigante e eles receberam um capital enorme só para fazer isso. Tá? A gente consegue, dentro do nosso Node, rodando, por exemplo, eu rodo um Node do Bitcoin Core, eu rodo um full Node aqui, tanto no escritório quanto na infraestrutura do OriginalMine. Eu consigo fazer algumas operações de consulta, só que o pessoal do Blockchain.info foi além, né? Eles trouxeram outras funcionalidades que você não consegue pesquisar tão facilmente nos blocos que estão aqui, né? Imagina que eu tenho que disponibilizar da minha máquina coisa de 40 e tralá giga para poder armazenar um full node hoje, né? Então é caro, tá? Ele consome aí, sei lá, quase 300 mega por dia de tráfego do link do escritório. Então, se você tiver isso numa VPS, pode ser que você pague também, além do espaço físico, o espaço virtual que você alocou, processamento da máquina, você ainda vai pagar um pouquinho pelo tráfego de rede. Tá? Então, esses que eu coloquei aí são um bom ponto de partida para dar uma verificada. E tem outros exemplos. Tem um canal no Reddit, eu vou colar o link também. Aí aqui tem uns 20, tá? Aqui tem vários. Ó, se por acaso meu vídeo travou de novo, é porque eu estou alternando a tela e aí ele pode ser que bloqueie o vídeo. Se ele continuar, a gente vai em diante. Então, beleza. A gente entendeu um pouquinho como o que o blockchain faz. É simples, tá? O processo não é nada muito complexo, tá? Pensa na caixa de sapato, que ele vai pegar as transações que estão pendentes, jogar na caixa de sapato e tentar encaixar essa caixa de sapato no buraco dela. Tá? Então, vamos falar sobre o blockchain 2.0. E quando a gente fala em transação no Bitcoin, muita gente pensa numa transação monetária. Estou transferindo fundos monetários da minha wallet para outra wallet. Eu estou transferindo dinheiro, né? Como se estivesse dando dinheiro em cédulas de reais para alguém que está à minha frente. Só que com o Bitcoin eu faço uma coisa muito parecida com uma pessoa que está em qualquer lugar do planeta. Né? Quando a gente fala do blockchain 2.0, a gente tem aí milhões de usos, tá? Nesse caso aqui, o OriginalMine, eu utilizo o blockchain da rede Bitcoin. Tá? Não utilizo Ethereum para smart contracts, essas coisas. Quando a gente fala no blockchain do Bitcoin, significa que você não precisa criar uma moeda nova. Ele está pronto, funcional, tem sido validado e testado por pessoas no mundo inteiro, tá? Que é o que aumenta a confiança na plataforma. Ele traz uma flexibilidade absurda no uso como moeda em si. E, poxa, é uma economia nova. Isso aí a gente não... Muito pouca gente tem dúvidas de que é um novo tipo de economia que está sendo entregue para a sociedade. Né? Alguns usos que o blockchain 2.0 tem. Eu estou olhando para o lado aqui que minha pauta está no monitor do lado. Tá? Então, por exemplo, transferir propriedade. É uma coisa que a gente pode fazer. Se a lei brasileira não obrigasse, por exemplo, uma transferência de imóvel, eu tivesse que ir num cartório de registro de imóvel, assinar uma papelada para transferir, eu poderia associar o meu imóvel a um token. Lembra que eu falei lá atrás? Uma transação é a transferência de alguma coisa para alguém. Tá? Então, se eu tiver esse token, essa coisa associada a um imóvel que identifique esse imóvel e que nada no mundo que ela não possa representar outra coisa, só possa representar esse imóvel. Eu posso digitalmente fazer a transferência. Quem tem a posse desse token tem a posse do imóvel. Tá? A nossa lei precisa evoluir muito para esse tipo de coisa. Exatamente como o Bruno disse ali, o governo de Honduras está bem adiantado nesse processo. Tá? Enquanto o Brasil ainda, a gente tem a burocracia aqui, não preciso nem falar sobre, todo mundo conhece, tá? Alguns governos pelo mundo já estão olhando para essas coisas com outra cara. Né? A Europa reconheceu recentemente o Bitcoin como sendo moeda, os Estados Unidos encaram o Bitcoin, os Estados Unidos e o Brasil como ativo. Né? Honduras aceita transferência de imóveis, né? Real estate são imóveis mesmo, entre pessoas utilizando. Na África,
o pessoal utiliza celular por SMS, com SMS transfere dinheiro. Então, tem países e países, legislações e legislações, e tem muito que caminhar ainda. Tá? A gente está aqui desbravando na pá inchada, né? E vamos onde a gente chega. Vamos lá. Para o uso financeiro, acho que é muito óbvio. O uso financeiro, a maior parte das pessoas que travam contato com o Bitcoin, travam primeiro através do uso financeiro, né? Você ou faz trade, tá? Eu não sei se tem traders radicais aqui assistindo o nosso evento hoje, mas o pessoal trava o contato primeiro utilizando como moeda. O cara vai ou transferir, tá, em menor número, transferir isso para outras pessoas, fazer como remessa lá para fora, mas o pessoal do trade não pode piscar exatamente, né? O cara piscou, perdeu. Né? Ainda mais hoje, né? Que o valor do Bitcoin está numa rampa e o pessoal está aí sem dormir pelo menos há uma semana, acompanhando, uma semana e meia acompanhando essa rampada que deu no valor do Bitcoin, olhando China, o que está acontecendo lá fora, como que isso vai impactar. E se você vê essa roda girando, a roda está girando muito mais rápido do que a gente imaginava. Tá? Pelo menos para alguns... O pessoal das previsões aí tá girando um pouco mais rápido. Então, para registro financeiro, ações, investimentos, crowdfunding. O próprio Ethereum fez um crowdfunding em Bitcoin, tá? E recebeu toda a parte do seu capital em Bitcoin, né? Não tiveram o sucesso esperado, porque na hora de fazer a conversão para o dólar, o Bitcoin desmoronou em valor por causa do marco regulatório que aconteceu na China no final de 2013, e eles captaram muito, mas na hora de executar, eles pegaram muito pouco, né? Não pegaram pouco, pegaram muito. São milhões e milhões de dólares, pegaram muito dinheiro, só que era para ter pego muito mais, né? Aí a gente entra nos usos mais legais na área de registro público, quando a gente pode, por exemplo, falar de justamente a transferência de imóveis e terrenos. A gente tem o registro de veículos. Vou até falar mais lá na frente um case que poderia ser muito bem utilizado. Licenças comerciais, passaportes, IDs. Já existem iniciativas em que você pode ter um ID único no blockchain. Ao invés de você ter um RG brasileiro, você tem um ID mundial. Tá? E esse seu ID mundial, ele pode ser usado para abrir a porta da sua casa. E você pode, por exemplo, no futuro, por que não? Imagina num Airbnb, onde você loca um quarto na sua casa para uma pessoa estrangeira e você já libera o acesso dela à porta, às travas de segurança, às chaves, cadeados, antecipadamente, porque você recebeu o ID internacional e único dessa pessoa. Então você faz um Airbnb, aluga seu apartamento, e você já declara que tal pessoa vai poder entrar na data X. E da data X à data Y. Depois disso, as travas se fecham e a pessoa não pode ou sair se estiver bloqueado, mas não pode mais entrar. Né? Isso tudo de maneira automática. Registros privados, né, de contratos, verificação de assinaturas digitais, testamentos, qualquer tipo de obrigação, acordos, garantias, empréstimos... Essas coisas que você, às vezes, tem dificuldade de discutir na justiça, porque você não pegou a assinatura de outra pessoa, você, com blockchain, consegue fazer um registro que dá validade jurídica a essa coisa. E é onde, na parte de registros, é onde o OriginalMy está trabalhando mais atuante hoje. Estava falando das chaves físicas do Airbnb, então você pode ter acesso a casa, hotéis. Imagina que legal, você fez a reserva do hotel, o hotel já te libera o acesso à porta. Você não precisa fazer check-in. Tá? Você entrou, seu check-in já está feito. Você vai direto para o seu quarto e o quarto só vai dar acesso a você e a ninguém mais. Porque ele pode ter sido baseado nesse ID único, que é baseado na sua chave privada. E você chegou no hotel, vai para o seu quarto e vai ter acesso a ele no prazo determinado. Carro, imagina que legal. Você tem um carro que sabe quem é o dono. Se você tem um ID único no planeta, você tem acesso àquele carro. Tá? É uma chave eletrônica mesmo, ninguém mais tem. A parte, inclusive, de aluguel de veículos, é fantástico. Você já
registra antes quem é a pessoa que vai fazer o acesso, ele vai pesquisar no blockchain, o carro, quando a pessoa chegar com aquela chave, ele sabe que aquela pessoa é aquela pessoa. Ou, a não ser que alguém transfira esse token de acesso para outra pessoa. Então, vamos supor que eu tenho o token de acesso para dirigir. Só que eu quebrei a perna. Eu estou chegando na porta do carro, quebrei a perna. Tá? Não consigo dirigir. E preciso que alguém me leve para o hospital. Então, eu posso, por exemplo, passar esse token digital para uma pessoa de confiança, dependendo da regra de negócio que você montar. Essa pessoa, minha esposa, por exemplo, eu passando o meu token de acesso do carro para ela, ela liga o carro. Aliás, o carro liga para ela e ela me leva até o hospital. É meio drástico, mas é um exemplo bacana, porque isso pode ser um modelo de negócio para o futuro para a gente. Tá? E a parte de intangíveis, quando a gente fala de patente, fala de marca, fala de reserva de qualquer coisa, até nome de domínio, certificados SSL, mercado de apostas. Quando eu falo mercado de apostas, não vamos pensar no mercado negro de apostas. Mas pensa naquele bolão que você faz com seus amigos do futebol. Tá? Esse bolão, que todo mundo discute o ganhador, né? Porque o cara escreve lá, põe um papelzinho, mas, cara, todo mundo frauda isso. Eu fui fraudado diversas vezes pelos amigos, né? Principalmente em época que eu era pivete. Então, imagina um mercado, um bolão, onde você fez o determinado bolão, que se determinado time ganhar, libera o saldo para as pessoas que escolheram aquele time, né? Isso você programa, você faz de maneira programática, que ao detectar automaticamente que o time X ganhou, ele libera os fundos que estão retidos para os ganhadores. E você não depende de dinheiro físico, de ir lá e ficar dando dinheirinho para as pessoas, ou ficar na confiança, putz, será que o cara guardou o papel de dinheiro? Será que o cara não reescreveu a carta lá do bolão e está me sacaneando? Né? Então, até nisso você pode utilizar o blockchain para resolver problemas onde você lida com confiança. Né? Então, ambientes onde você não tem confiança, você passa a ter. Pessoal, dúvidas até agora do que eu estou tocando? Posso continuar? Eu vou entrar numa coisinha um pouquinho mais técnica para falar como usar opções de gravação de coisas no blockchain. E aí vocês vão me falando se está ok ou não. Tá? Quero ver a ação. É isso aí. A gente vai chegar lá já já. Maravilha, pessoal. Então, tem algumas formas de você gravar informações no blockchain. Então, quando a gente fala em blockchain 2.0, a gente está utilizando o blockchain como protocolo. Tá? A gente vai criar um jogo de regras, vamos armazenar informações e mensagens no blockchain para que a gente possa utilizá-las posteriormente através de um sistema ou através de outro blockchain, uma sidechain, um blockchain paralelo. Tá? A primeira das formas de gravar informação chama Coinbase. Tá? O Coinbase, imagina assim, quando você acabou de minerar bitcoins, aqueles bitcoins que você ganhou na mineração, você ganha o direito de escrever alguma coisa neles. Então, a primeira forma, o primeiro cara que pode escrever alguma coisa no Bitcoin é no Coinbase, tá? É o minerador. E lá ele bota qualquer mensagem, tá? Inclusive, o próprio Satoshi Nakamoto, né? Ele escreveu alguma coisa no primeiro bloco que existiu, que chama Genesis Block, né? Tentei abrir aqui, mas deu uma travada para mim, ele não conseguiu abrir. Tudo bem, eu vou colar o link, e aí se vocês tiverem sucesso, aí vocês conseguem abrir e verificar. Você pode clicar lá em Scripts e Coinbase, e ele vai abrir para você o conteúdo, tá? Esse cara provavelmente ele estava lendo o jornal no dia, o Times, e aí ele falou assim, primeiro bloco, vou escrever uma mensagem aqui, escreveu a headline desse jornal no dia 3 de janeiro de 2009. Tá? Ele colocou uma mensagem lá. A segunda forma é utilizando como carteira multiassinada. Tá? Então, você tem uma parte mais técnica, mas imagina que o endereço da wallet, desde que ela cumpra, tá? O endereço da wallet mesmo, aquele hash hexadecimal, desde que ele cumpra um número X de bytes, você pode colocar qualquer coisa em hexadecimal lá. Tá? Não precisa ser um
um endereço onde você vai retirar bitcoins. Então, se você escrever em hexadecimal alguma coisa que encaixe nesse campo, você consegue passar uma mensagem lá, mas você não consegue sacar qualquer bitcoin que esteja lá. Então, você gera uma carteira aleatória, joga um trocado para lá para fixar ela no blockchain, mas você não consegue resgatar mais. Tá? Mas você consegue utilizar o próprio endereço da wallet e o script tem um campo lá para a carteira multi-assinada, que esse campo tem 517 bytes utilizáveis. Então, é um espaço grandão para você escrever uma mensagem. Então, você pode começar a definir um protocolo seu ali naquele espaço. Né? O próprio endereço da wallet, counterparty, eu vou dar um exemplo aqui. A wallet que o OriginalMy utiliza para registrar as transações. Então, toda transação registrada pelo OriginalMy, você vai ver que ela tem um endereço que começa por OriginMy e um conteúdo aí. Tá? Esse endereço, você consegue gerar com um software chamado VanityGen. Tá? Então, você baixa o VanityGen, roda na sua máquina, de preferência sem conexão com a internet. Se tiver alguma dúvida, dá uma auditada no código. Ele vai falar assim, qual o endereço, me dá uns caracteres, aí me fala uma palavra de até 5, 6 caracteres que você gostaria de ter no seu endereço. Aí esse algoritmo vai ficar rodando dias, pode ser que ele rode anos, dependendo da velocidade da sua máquina. E aí ele vai ficar fazendo cálculos criptográficos e vai consumir recursos da sua máquina pra caramba. E quando ele conseguir achar uma chave privada que seja coincidente com essa chave pública, que tem esses caracteres, ele te devolve chave pública e chave privada. Aí você pode utilizar. Tá? Então eu consigo fazer transações a partir desse endereço. O endereço do VanityGen, eu vou colar aqui também para vocês. Então, tem uma versão online, eu ultra desaconselho utilizar isso online, porque você nunca sabe se o cara que está lá do outro lado, se ele vai fazer uma cópia da chave privada. Aí você resolve fazer um endereço com seu nome, bonitão, para passar para as pessoas, uma doação, alguma coisa, aí vai o engraçadinho e rouba, né, o seu saldo, porque ele tinha a chave privada. Então, como a gente não tem essa garantia de que o cara te entregou a chave privada, você não sabe se ele fez uma cópia ou não, é preferível que você armazene isso na sua máquina, rode localmente. Tá? Então, o VanityGen é muito bacana, se você quiser ter um endereço. Então, é mais uma forma de passar uma mensagem, tá? A gente passa uma mensagem e credibilidade utilizando o endereço com um identificador da nossa empresa. Né? E eu torno isso público. Eu falo, todo o registro feito por nós é a partir desse endereço. Então, não tem outra pessoa no mundo que vai fazer um registro com esse endereço. Tá? Então, o armazenamento no endereço público, como eu falei, a gente pode, como é um hexadecimal também, nesse próprio endereço da wallet, a gente pode utilizar para registrar outras coisas. Tá? Tem gente que registrou, por exemplo, uma carta para o Mandela, tem arquivos, o logo do Bitcoin, o pessoal pegou o loginho do Bitcoin, fatiou esse logo em pedacinhos pequenininhos. Imagina que esse endereço até pedaço de vírus. Putz, cara, tem de tudo. O pessoal está armazenando muita coisa no blockchain. Aí a questão, poxa, mas por que então, se é um armazenamento teoricamente infinito, por que eu não vou armazenar tudo no blockchain? Porque tem custo. Tá? Imagina que você tem que pegar um arquivo, fatiar ele em pedaços de 34 bytes, se você quiser utilizar esse endereço do OriginMy, por exemplo, fatiar em 34 bytes, tá? São 160 bits, e você vai pegar esses 160 bits e vai colocar um pedacinho para reconstruir o seu arquivo. Aí você vai gerar uma transação gigante, você vai ter que mandar com FII X para lá, uns trocados para cada uma das transações e fazer o registro. Tá? Então, fica caro. Embora ela esteja lá permanentemente, você tem que ter um software que resgate essa informação de lá. É possível fazer, é trabalhoso, mas dá para fazer. Você resgata a informação e reconstrói o arquivo. Tá? Porque você tem que pegar transação por transação, todas as fatias do seu arquivo, reconstruir na aplicação e remontar. Tá? É possível. Tá? Tem pessoas que estão fazendo coisas incríveis. Por exemplo, o PDF do Satoshi Nakamoto, o primeiro PDF lá, do paper,
tá lá no blockchain, tá registrado. Os caras pegaram o PDF, fatiaram em bloquinhos, armazenaram aquilo, pegaram cada pedaço, né, e colocaram como endereço e fizeram o registro. Tá lá, tá? Então, armazenamento no endereço público e aí, finalmente, a forma como a grande parte das pessoas estão utilizando via sistema, como nós do Original Maya fazemos, via sistema para registrar informações. Esse campo se chama OP Return. Tá? Esse cara que eu escrevi aqui do lado. Esse campo OP Return, ele carrega no máximo 40 bytes de informação. Tá? E é nesse cara que nós armazenamos coisas. Então, se você pensar em protocolo, você criar um conjunto de regras onde os primeiros 2 bytes representam X. Os próximos 2 bytes representam uma situação de semáforo. Aí você pode ter um campo com 6 bytes que representam alguma coisa. Se você montar um protocolo, 40 bytes é espaço pra caramba para registrar coisa lá. Tá? Não só conteúdo, mas utilizando como protocolo. Esse campo, ele tinha 80 bytes antigamente. Aí o pessoal começou aquela história, poxa, estão fazendo spam, o tamanho do bloco fica maior, não estão utilizando os 80 bytes para nada, vamos diminuir. Aí diminuíram para 40. Agora está a discussão, poxa, 40 podia ser mais, né? Então vamos aumentar de novo? Ok, o pessoal do CoinPrism, da Colored Coins, já fez uma solicitação. Ouvi dizer que, inclusive, já comitaram o aumento no master lá no blockchain. E no Bitcoin a gente está aguardando. Vamos ver quando ele vem para a versão de produção, né? A gente não sabe. Mas é o que a gente pode fazer utilizando esse OP Return. Né? A gente pode fazer trading, a gente pode fazer sistemas de votação, a gente pode fazer, aí entram as propriedades inteligentes, as smart properties, pode entrar os smart contracts, programa de milhagem, ingressos para eventos, controle de acesso. Você pode criar uma moeda sua, baseada nas suas regras, e utilizar o blockchain do Bitcoin para armazenar a sua moeda própria, caso você queira fazer alguma coisa, tá? Então, é possível. Tá? Pessoal, beleza? Porque aí eu vou passar para as plataformas que estão disponíveis para falar, que falam sobre as plataformas para o desenvolvimento do blockchain 2.0. Vamos adiante? Tá muito pesado? Tá sossegado? Perguntas? Não? Então, vamos embora. Vocês já ouviram falar nas Colored Coins? Alguém não falou assim, eu nunca escutei falar de Colored Coins, nem sei que raios é essa trinqueira. Beleza, Michael? Imagina assim, essa Colored Coins, estava boiando, estou afundando. Não, mas poxa, Renato, vamos lá, tá? Dá para fazer muita coisa, a gente vai chegar lá e vamos ver a coisa acontecendo. Tá? As Colored Coins são um protocolo. Aliás, vou fazer diferente então. Vamos discutir sobre casos de uso para o blockchain 2.0. Então, levando em consideração que o blockchain ele tem um campo nessa transação em que eu posso registrar informações, esse campo é utilizado como protocolo para determinadas regras de sistemas eu fazer coisas. Tá? Vamos falar, por exemplo, um caso de uso. Vamos provar a documentação, ou ID, ou um arquivo. Tá? Esse campo de 40 bytes, nele cabe claramente um hash de assinatura digital de documentos. Tá? Que é isso que a gente faz no Original Maya. A gente, quando alguém submete um documento na plataforma, a gente faz um cálculo criptográfico que identifica essa string, que é única e exclusiva, somente para aquele arquivo, e a gente registra essa informação no blockchain. A gente anexa no final um certificado nosso, e aí a gente coloca isso no blockchain. Tá? Então imagina assim, tem um campo muito bacana, onde você usa via sistema para registrar informações, e é nesse campo que a mágica está acontecendo. Tá? Hoje ele tem 40 bytes, tomara que aumente para 80, para que a gente possa aumentar as possibilidades. Então vamos pensar em compra e venda de veículo inteligente. Um veículo. Imagina uma situação onde automaticamente, tá, assim que você transfere o valor de pagamento do veículo,
o cara te transfere de volta a chave que liga o veículo. Mas isso tudo de maneira automática. Nada de ficar programando. Você tem uma... Lógico, a interface precisa ser criada, os carros precisam existir, não existem ainda. Mas quando a gente fala em contratos inteligentes, são regras desse tipo que você sabe que a identificação de uma pessoa é única, a identificação de uma transação de um token passando de um lado para o outro é única, porque aquele token, não existe duplicidade, não existe duas vezes aquele token no planeta. Se você tem aquele token que vale 20 mil reais, tá? O preço do carro é 20 mil reais, o cara associa, quando chegar o token que vale 20 mil reais da pessoa X, transfere para ela automaticamente o token que representa a chave do carro, que vai ligar o carro. E aí o cara, numa transferência automática, você tem a chave para ligar o carro. Ao mesmo tempo que você manda o pagamento, o cara te manda a chave. E aí é duas vias, tá? Dependendo do nível de confiança, o cara pode primeiro mandar a chave e você mandar o pagamento. Porque quando você confia no ambiente, você não precisa ficar dependendo, putz, manda primeiro para mim que aí eu te mando depois. Não, o sistema vai fazer isso de maneira automática, porque tá no sistema. Tá? É uma questão de confiança no sistema. O sistema é capaz de fazer isso. Tá? O Ethereum, por exemplo, é uma rede programável. E essa confiança é a rede que te dá. Tá? Não é uma pessoa que vai decidir quando vai fazer a coisa. É a rede que decide. Tá? Ingresso para show. Você pode, por exemplo, pegar o Colored Coins e criar lá com o protocolo, falar assim, por exemplo, show da Ivete Sangalo. Eu vou dar um exemplo de Ivete Sangalo. Não sei quem curte, mas Ivete Sangalo. Bomba de gente. Então você cria lá, show Ivete Sangalo. Aí são quantos? São 20 mil ingressos? Você cria esses 20 mil ingressos, que são tokens. O token é aquilo que você tem como posse. Então, identifica uma coisa. Então, esse token, que é um ingresso, você adquiriu, ele está na sua wallet de Colored Coins. Tá? E se você tem esse token, ninguém mais tem. E esse token vai deixar você entrar no evento. Agora imagina, se você não quer mais ir no evento, você pode vender esse token para outra pessoa, você transfere. Esse token ele pode ser transferido. Então esse é um caso de uso. IPO de empresas, tem empresas que já estão fazendo IPO, então ele fala assim, ao invés de emitir ações, cada partezinha é um token. Tá? Democracia digital, essa parte é muito bacana. Poderia ajudar a resolver grandes problemas que a gente tem aqui no Brasil na parte de votação. Você cria um evento chamado Eleições 2018. Você emite tokens na quantidade total da população, associada a cada pessoa. Então, cada pessoa recebe um token, um direito a voto. Tá? E a pessoa chega com esse token no local de votação, transfere esse token para o candidato que ela tem interesse em votar, e depois o sistema mesmo contabiliza a quantidade de tokens cedidos ao candidato tal. O candidato com mais tokens, com mais votos, leva as eleições. Tá? Sem discussão de urna eletrônica, se a urna vai imprimir o ticket, se não vai imprimir o ticket, se a urna foi burlada, quem que faz a manutenção dessa urna, que código que está na urna. Cara, você não precisa se preocupar com nada disso. Nada. Você deixa que a rede dê a confiança no voto. E utilizando o blockchain do Bitcoin, ele é público. Então você pode até consultar realmente os votos que eles estão recebendo durante o período de votação. Né? Acabou a votação, imediatamente você não tem que conferir voto. Já está computado. Tá? É mais rápido o processo. Então, o Colored Coins e outro é um exemplo de transferência de ativos utilizando o blockchain. Carlson, como saber que a pessoa está utilizando apenas um token? Essa é bacana. Quando você cria os tokens, você tem que fazer a distribuição desses tokens. Tá? Então, você vai distribuir os tokens para as wallets que você teve acesso. Você vai, o Edilson, o Paulo, o Aleixo, o Michael, você vai transferir um token para cada um. Depois que você transferiu esse token, dependendo das regras que você definir, essa pessoa ela tem o direito de transferir o token para outra pessoa e essa pessoa ter 2 tokens, ou dependendo da regra, a pessoa só tem um token. Vamos pensar no evento na Ivete Sangalo. Tá? A pessoa, você pode colocar como regra que a pessoa vai utilizar esse token uma única vez.
Então, a pessoa que detém um token de ingresso para a Ivete Sangalo pode entrar uma vez só. Tá? E se ela quiser doar um ingresso, ela comprou 2 tokens, comprou 2 ingressos, e ela quer doar um, se ela transferir para outra pessoa passa a ter esse token. Tá? Porque o que importa, na verdade, é o token. E como você criou esse token, e você só distribuiu os 20 mil ingressos em formato de tokens, só tem 20 mil ingressos no mercado. Ninguém mais cria um token. Uma pessoa não vai criar um token novo para ela. Porque a gente está falando, um token ele é criptográfico, é um cálculo criptográfico que garante que aquele token é único e que ninguém consegue ter outro token igual àquele. Tá? Então, um token com as características ingresso Ivete Sangalo poderá ser utilizado uma vez no evento X. E se você for um cara bacana na parte de eventos, você pode gerar venda de tokens que são multi-eventos. Então, você tem X eventos acontecendo, o cara adquiriu um token pré-pago, ele vai no evento que ele quiser e gasta um daquele token. Tá? Significa, aí o cara entra. Ele não vai conseguir ir em outro evento, porque aquele token já foi gasto com aquele evento X. Tá? Então, tem modelos de negócio para serem feitos, que a gente, ao invés de fazer venda de tokens um token para um evento, você pode fazer um para N. Um token, N eventos. Tá? É um modelo de negócio que pode vir a surgir no futuro. Paulo, tá ok? Manda um joinha aí se estiver tudo certo e a gente passa adiante. Bom, eu vou passar adiante, eu não chegou ali, mas qualquer coisa, manda aí. Tá? Vai lá, Paulo, pode mandar. Paulo, se você quiser falar, a gente já abre o microfone aqui, o vídeo já te libera, você já manda ver na conversa. Então, aí você vai ter que ver, por exemplo, você poderia, se você está em casa e você não tem o registro, a pergunta do Paulo foi a seguinte: no caso de uma eleição, como saber que a pessoa está utilizando um token único, não está também usando o token de alguém da sua família votando 2 vezes, tá? Imagina que cada wallet tem um único token, tá? Como que você vai? A única forma de você ter certeza de que a pessoa não pegou todos os celulares. Vamos falar de wallets mobile. Então você tem as wallets todas que contêm o token no celular. Como que você vai garantir que o cara não pegou o celular de todo mundo de casa e votou sozinho e as pessoas perderam a chance de votar? Tá? É por isso que hoje a gente tem que ir a um local de votação. Eles querem ter a certeza de que uma única pessoa votou por vez. Tá? E aquela pessoa não vai voltar e votar novamente utilizando a identificação de outra pessoa. Tá? Então, você tem meios de fazer isso. Hoje, o meio de você garantir que as pessoas, uma pessoa não vote por múltiplas, utilizando o poder de voto de múltiplas pessoas, é fazendo com que elas estejam fisicamente em um local público, cuja entrada foi verificada e assinada por um fiscal, permitindo que você faça a sua votação. Tá? Essa é a forma que é feita hoje. Agora, e que provavelmente para evitar que uma pessoa pegue as wallets dos outros em casa e vote no lugar de todo mundo lá correndo, talvez seja essa a melhor maneira. Tá? Porque você imagina que cada chave criptográfica, ela representa uma pessoa. A pessoa tem acesso à chave dela. Para isso acontecer, as pessoas têm que ceder a sua chave privada, que deveria ser uma coisa de conhecimento único e exclusivo de cada um, ceder para outras pessoas. É como hoje a gente ceder o nosso endereço de chave privada da nossa carteira de Bitcoin para outra pessoa. A gente tem que confiar muito que essa pessoa não vai sacar o saldo em Bitcoins da nossa carteira. Tá? É por esse motivo que a gente não deixa pública a nossa chave privada. Beleza? Então, você tem uma chave privada.
essa chave privada, ela é única e exclusiva para que identifica o portador daquele token. É a identificação única da pessoa, do dono. Tá? Então, você tem um token, que é uma identificação única e exclusiva criptográfica para o voto, e você tem a chave privada, que é a identificação única e exclusiva do dono daquele voto. Se o dono desse voto compartilhar a sua chave com outras pessoas, cedê-la, você perde o direito sobre seu ativo, tá? Porque a outra pessoa pode fazer o que ela quiser. É como ceder uma procuração na empresa. Tem inúmeros casos aí, pessoas cedem procuração, não acompanham no dia a dia o que as pessoas estão fazendo em nome dela, e casos de fechamento de empresas e por aí vai. Beleza? Bom, eu ia falar um pouquinho do Blockstream, mas o Blockstream é uma sidechain. Tá? Vamos ver isso. O Renato escreveu mais um pouquinho. Paulo, mas se tratando de pessoas, mesmo com essa validação presencial, existe fraude. Fato. Né? Acho que a adoção de um sistema de apoio, por exemplo, biometria, poderia ser resolvido. Ótimo. Só que a biometria ela é extremamente intrusiva. Você tem que lembrar que a pessoa tem que ir até o lugar para fazer esse voto. Eu vou adotar um pouco sobre o Bruno, que perguntou quais as principais diferenças entre o blockchain do Bitcoin e Ethereum. Eu vou deixar mais para o final. Tá? Não vou entrar muito no mérito. Vou ficar mais no que todo o blockchain faz e algumas diferenças básicas que tornam o Ethereum melhor para a área de smart contracts. A gente fala mais lá na frente. O grande problema do processamento depende de uma rede centralizada. Michael, eu não consegui entender ao certo qual é a sua questão em si. Michael falou o seguinte, pessoal. O grande problema é que o processamento depende de uma rede centralizada. Ah, sim, no caso do sistema eleitoral, perfeito. Tá? O sistema eleitoral depende de uma rede centralizada, a qual o resto do país não tem acesso, e que esses dados vão ser contabilizados de uma maneira fechada, como aconteceu na eleição passada, deles fecharem e não exibirem as somatórias durante algum período. Tá? Isso acontece. Você tem estados que não fecharam a votação para não influenciar os outros por causa de fuso horário, o Brasil é muito grande, fecharam a votação num lugar, a publicação de dados da contabilização em alguns lugares e outros deixaram público. Então, esse tipo de coisa, por ser centralizada, você não tem mais... você tem regras que vão ser limitadas por determinadas pessoas e você não tem acesso àquilo. Utilizando o blockchain, você tem acesso o tempo todo, ele é público. Tá? Vou falar do Blockstream, que o Blockstream é uma iniciativa muito bacana para criar uma sidechain. O que é uma sidechain? Você tem o chain principal, que é o blockchain do Bitcoin. E como o blockchain do Bitcoin tem algumas peculiaridades, a palavra peculiaridades, tá? Que são regras do blockchain, o pessoal foi criando outras soluções paralelas. Por exemplo, esse sidechain chamado Blockstream. O que o Blockstream é? É um protocolo para que você desenvolva chains próprias, suas, e que em determinado momento ele troque alguma informação com o blockchain principal. Vou dar um exemplo de sidechain, que é a Lightning. Né? Saiu um paper recentemente, o pessoal está discutindo bastante sobre a Lightning, e a Lightning depende de uma alteração pequena no protocolo do Bitcoin para poder comportar esse novo protocolo, que é uma sidechain. Então imagina microtransações. Tá? A gente sabe que o fee do minerador, normalmente a gente coloca lá 0.00001. Você poderia, se você tentar fazer uma transação com um valor menor que esse, o sistema, muitas carteiras acham que é dust, é lixo, é poeira, é resto, e acaba não transacionando. Então você teria que somar várias dessas transações pequenininhas para formar uma transação grandona e transferir o bloco. Mas a gente chama isso de micropagamentos. Então o blockchain do Bitcoin, ele é bastante restritivo nos sistemas de micropagamentos. Se eu quiser transferir só um Satoshi para o Aleixo, eu não consigo isso com facilidade. Tá? Então, quando você tem uma sidechain, como a Lightning, imagina que todas essas trocas de micropagamentos entre eu e ele
possam ocorrer nas regras da rede Lightning, que é a parte da rede do Bitcoin. E quando a gente finalizar e falar assim, ó, terminamos as nossas transações, as nossas microtransações, aí ele vai e registra somente o saldo no blockchain principal. Então você sabe que a sua wallet ela finaliza o dia com X. Tá? E esse X eu posso utilizar em microtransações, que vão acontecer na rede à parte, e essa rede vai ter inteligência suficiente para fechar o saldo e registrar no blockchain somente o saldo final, depois que essas microtransações ocorreram. Tá? Então isso é feito numa rede à parte. Essas redes à parte são chamadas de sidechains. Eu vou dar um exemplo de sidechain offline. Tá? Estava mostrando até para o Aleixo agora há pouco, que foi o projeto que me levou a desenvolver o Original Mind. Sidechains serão padrão como redes corporativas? Acredito que sim. Acredito que muita coisa vai rodar no blockchain principal, mas acredito que as sidechains vão resolver diversos problemas. Problemas, não vou falar em problema, vou falar em restrições, tá? que o blockchain tem. Por exemplo, tempo de confirmação de bloco, 10 minutos. Cara, se eu mandar um documento para registro que precisa ser liberado imediatamente na outra ponta do planeta, hoje eu preciso esperar 10 minutos no blockchain principal para que essa informação se consolide, ela seja confirmada por um minerador e eu possa passar adiante. Com uma sidechain, eu posso fazer essa liberação, já que eu confio no documento, eu faço a liberação imediata do documento e deixo um lote rodando, que a cada 10 minutos ele pega todos os documentos e registra. Tá? Eu não fico dependendo do blockchain ter me liberado o documento. Então, na sidechain, como eu confio nas regras às quais esse blockchain roda, essa sidechain roda, eu já faço a liberação lá na outra ponta, porque eu confio nesse processo, nesse link. E depois de um tempo, o seu sistema pega em batch, em lote, todos esses documentos que ficaram pendentes e vai descarregando no blockchain principal. Tá? De uma só vez, em transações separadas, aí é só a regra de negócio que vai mandar. Então, acredito sim que sidechains vão ser muito utilizadas e cada vez mais utilizadas. Tá? Inclusive, uma das coisas que o Ethereum surgiu foi para que você não precise desenvolver sidechains, utilize Ethereum. Tá? Esse é o grande mote dos caras. Tá? O tempo de confirmação do bloco deles é de 12 segundos. Muito mais, de 10 minutos para 12 segundos, você tem uma confirmação quase imediata, né? Muito rápido. Você tem o BitShare, que a confirmação é em 10 segundos. Os caras estão garantindo lá 100 mil transações por segundo no BitShare. É mais rápido ainda. É maior que Visa, maior que qualquer meio de pagamento, processador de pagamento que tem no planeta hoje. Tá? 100 mil transações por segundo. Mas ela é voltada para isso. Tá? O tempo de validação do blockchain tende a ficar mais demorado, maior que 10 minutos? Depende do número de mineradores que você tem na rede. Tá? A tendência, hoje, na verdade, ele está em torno de 8 minutos, não 10. Tá? Já foi 10 minutos, ele dá uma variada. Porque tudo depende do nível de dificuldade. A rede, ela se autoajusta, ela tem uma inteligência própria para ajustar o nível de dificuldade, para que as pessoas não seja tão fácil minerar e ganhar os 25 bitcoins a cada 10 minutos lá. Tá? Então, se tem muita gente numa dificuldade muito alta, pode ser que aumente, mas pode ser que diminua. Depende realmente de como o sistema ele vai se autorregulando. Aliás, outra coisa importante, o blockchain, o Bitcoin, o blockchain do Bitcoin, ele foi programado para ajustar o nível de dificuldade para que cada bloco fique em torno de 10 minutos. Então pode ser hoje, está em média 8, mas pode chegar a 12, aí ele se autoajusta para voltar de novo para 10. Então ele vai lá fazendo seus cálculos para tentar manter esse tempo de confirmação em 10 minutos. Tá? Mas isso está registrado no código do blockchain. Ele tem inteligência suficiente para manter essa confirmação em 10 minutos. Ok? Bom, eu vou colar um link aqui. Deixa eu só encontrar ele aqui na minha tela, que eu perdi o link, na verdade. Ele estava aqui. Ok.
Ok, vamos encontrar esse cara. Achei. A Universidade de Nicósia, lá nos Estados Unidos, os caras tiveram uma sacada muito bacana para utilizar o blockchain e registrar os certificados de conclusão de curso. Essa aqui eu acho que eu vou até compartilhar minha tela para ficar mais fácil de vocês verem. Ó, vou clicar aqui no desktop. Vamos ver se vai. Ok, ele não deixou, deu pau. Aconteceu isso agora há pouco. Pessoal, eu não vou conseguir compartilhar minha tela, tá? Inclusive ele travou aqui o desktop e não vai... A gente fez um teste agora há pouco, eu e o Aleixo. Depois que caiu. Não voltou mais. Pessoal, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou sair e voltar imediatamente, tá? Um minutinho eu tô de volta. Segura aí. Pessoal, estamos escutando? Voltei. Vamos lá tentar no desktop de novo, tá? Última tentativa. Vamos lá. É esse monitor. Agora vai. Da outra vez aconteceu a mesma coisa. Aí ele foi. Perfeito. Então vamos ver esse cara aqui, tá? A Universidade de Nicósia, o que eles fizeram? Tem os cursos deles que acontecem regularmente. Eles emitem certificados para cada um dos alunos, tá? E esse certificado que vai para o aluno tem o nome do aluno, tem uma firulinha com a assinatura do cara e tal. Só que para não ter que registrar cada um dos certificados no blockchain, e porque isso tem custo, todo registro no blockchain tem custo, tá? Eles fizeram o seguinte, eles criaram um certificado único, que é um índice que contém os hashes criptográficos de todos os certificados que emitiram. Então, cada certificado emitido, você pode guardar tudo num diretório, mandar gerar fazer esse cálculo, esse hash criptográfico, pegaram todos os hashes e colocaram em um certificado único. Tá? Então, tem lá, esse arquivo que eu peguei tem 4 certificados. Não, tem mais, aliás, 24 certificados, tem mais, se bobear. 113 aqui, 24 provavelmente para esse curso, né? 24 nesse curso e 113 aqui. O que eles fizeram? Eles pegam esse documento e fazem o registro no blockchain. O que acontece? Qualquer pessoa que tem um certificado emitido pela Universidade de Nicósia, ela pode checar se o hash do certificado dela está nesse índice. Se estiver registrado nesse índice, significa que é autêntico. Quem garante a autenticidade desse índice? O blockchain. Tá registrado lá. Quando eu vi a iniciativa desses caras, eu comecei a olhar e falar, poxa, esse projeto é muito, muito bacana. O cara fez uma sidechain offline, tá? A gente falou de sidechain agora. Então, ao invés de fazer todos os registros no blockchain principal, ele faz um registro único com a totalização dos outros. Né? Ele fez uma sidechain offline. Ele pegou todos os registros, colocou aqui e registrou esse cara. É uma forma muito inteligente de você garantir que os seus alunos e qualquer pessoa no planeta consiga verificar a autenticidade. Porque o aluno pode mandar o certificado para a empresa a qual ela está ganhando o emprego. Essa empresa falou, poxa, mas eu quero ver se esse certificado é autêntico. Vê o hash desse certificado e vê se está dentro desse. Tá? E a coisa mais legal de tudo é que a empresa mantém a privacidade, a empresa, a universidade,
mantém a privacidade sobre os dados dos alunos. Você tem um hash criptográfico aqui. A partir desse hash criptográfico, você não consegue recriar o documento original. Tá? Só a partir do documento original que você consegue verificar se esse hash é válido. Se esse hash está igual, idêntico ao que está aqui. Tá? Você faz um search com Ctrl F no arquivo e você descobre se está lá ou não. Então, essa é uma utilização muito bacana dos caras. E aí, a gente vem para o OriginalMy. Deixa eu só abrir o OriginalMy de novo. Que eu faço mais do que esses caras fazem. Tá? Só que eu tenho algumas coisas a mais no produto em si. Tá? Então, aqui no OriginalMy, por exemplo, eu tenho lá a página principal do site. Ó, pessoal, nesse momento que eu estou falando com vocês, eu não estou vendo as perguntas, porque eu estou só com a minha aqui. Então, Aleixo, se o pessoal tiver pergunta, você me interrompe, tá ok? Maravilha. Eu fiz uma pergunta, mas você pode seguir aí, depois eu refaço a pergunta, porque talvez você vá falar do que eu perguntei. Tá. Eu só vou fazer uma verificação rápida aqui no OriginalMy, e a gente volta lá pro vídeo. Então, olha só. Aqui eu tentei fazer da forma mais simples possível, tá? Você pode registrar, se você quiser registrar um novo documento, você vai na área de registre e é só submeter arquivo aqui, né? Um arquivo qualquer. Então, isso aqui são testes de uma funcionalidade nova que eu estou lançando. O sistema fez assim digitar o documento, ele vai passar para uma próxima tela, tá? Falando, o documento não está certificado no blockchain, a assinatura digital desse documento aqui, ela é única e exclusiva para esse documento no mundo. Até hoje, a gente utiliza a SHA-256. Ninguém conseguiu criar para arquivos diferentes a mesma chave. Tá? Efetuou o pagamento no PagSeguro, mandou uns trocados lá em ele manda e faz o registro no blockchain. Tá? Depois do registro efetivado no blockchain, você vai ter uma tela assim. Eu estou jogando um arquivo que está registrado no blockchain. É uma outra assinatura digital. Esse momento que já é registrado, você tem aqui a assinatura digital foi gerada quando submeti o documento pela primeira vez. Depois efetuei o pagamento, ela gerou uma transação e foi enviada para o blockchain. E 2 minutos depois, ela foi confirmada. Ah, mas por que foi 2 minutos se o blockchain demora 10? Porque um minerador estava lá perto dos 10 minutos, o minerador viu a minha transação, pegou aquilo, jogou na caixinha dele e deu tempo de registrar. Tá? Então, eu tenho um registro aqui em 2 minutos. Então, eu tenho a assinatura digital do documento, código da transação. Esse código da transação a gente pode consultar diretamente no blockchain. Pessoal, uma coisa muito bacana é que depois do registro efetivado no blockchain, você não precisa mais do OriginalMy para consultar. Tá? Isso está no blockchain. Eu vou utilizar aqui o Insight.pay, por exemplo. Tá? A gente consegue ver aqui nesse Appeal Return, tá? O começo da assinatura digital começa lá 0EA674. Se a gente olhar aqui, 0EA674A, tá? Termina em 079. É a mesma, essa é a assinatura do documento, que está registrado para sempre no blockchain. Lembra que eu falei que o registro é feito a partir daquele meu endereço? Que só eu tenho a chave privada? Está aí comprovado. Tá? Esse aqui já teve 1.105 confirmações pela rede. Ou seja, foram minerados 1.105 blocos após a solicitação de registro desse documento. Aí depois de que esse documento é registrado, vamos supor que seja um contrato. Tá? Vamos supor que esse documento seja um contrato. Eu posso... E o meu sócio está lá em Recife. Então, putz, eu não tenho como ir lá em Recife, pegar a assinatura do cara para um acordo que a gente fez, ou para o time de dev. Eu não tenho como juntar essas pontas para pegar assinatura, registrar em cartório e tal. O que eu faço? Então, primeiro eu registro o meu contrato no OriginalMy. Na sequência, eu venho aqui, o celular, né? Pistolo esse QR Code que está aqui. E com esse code ele já vai abrir para fazer o videozinho. Ou eu
gravo o vídeo com qualquer software, web e tal, e falo o seguinte, eu, fulano de tal, declaro que estou plenamente do documento tal, tá? Que se você ver ao início dessa chave que está aqui, registrado na data X no faça o seu arquivo com esse vídeo depois, ele anexa esse vídeo ao certificado digital, tá? E você pode baixar. Qual o procedimento que as pessoas devem fazer nesse momento? Peguem o documento original, os vídeos assinatura e o certificado, e cada um guarda a sua versão com todos os documentos, tá? Em qualquer disputa jurídica, essa validação por vídeo, ela é até mais bacana do que a validação por assinatura. O pessoal burla. Edilson, o Bruno está perguntando aqui duas questões pontuais. Qual o tamanho máximo do documento aí que você pode subir no OriginalMy e se esse procedimento do vídeo garante validade jurídica internacional, o que eu imagino que seria demais. Na verdade, garante validade jurídica internacional. Eu fiz uma consulta com alguns juízes, tá? E os caras entendem. Eles falam, o feedback que eu tive foi o seguinte, Edilson, você conseguindo fazer o cara dando um depoimento em vídeo, com isso num certificado digital que vincula esses vídeos às pessoas ao documento registrado, você tem validade jurídica, porque é mais difícil ainda do cara vir querer contestar. Porque é ele, a cara dele, aí você fala, não, mas o vídeo o cara foi coagido. É muito mais fácil você saber se houve fraude num vídeo, num depoimento, do que numa assinatura, que até no próprio cartório você consegue passar uma assinatura falsificada. Porque o papel do cartório, você vai lá com a assinatura, o cara checa um papelzinho, checa a assinatura, põe um adesivo em cima e pronto, né? Então, realmente dá validade jurídica internacional, sim, esse tá. Agora, você depende de ter um juiz que aceite isso como prova, tá? O que eu dei uma aula na FGV esses dias, tá? Bem recentemente, para a turma de direito da FGV, falando sobre blockchain. E os caras foram muito enfáticos. Eles falaram, cara, é muito claro que o seu site gera provas. Você tem uma prova documental, você tem o documento único, exclusivo e inalterado, registrado no blockchain. Tá? Esse documento não sofreu alteração, o sistema identifica isso. Você tem depoimento pessoal dando aval, ciência e concordância sobre o conteúdo previamente registrado. Aí isso vai para um certificado digital. Se vocês virem aqui nesse certificado, opa, foi muito. Eu tenho uma área das confirmações dos vídeos. Tá? Então, da mesma maneira que a gente verifica o hash criptográfico, a assinatura digital criptográfica do arquivo, eu verifico dos vídeos e adiciono tudo nesse certificado. Se você trocar um bit desse certificado, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, abrir o link para verificar a veracidade do seu certificado. Inteiro pode até ser hackeado, tá? Mas se tiver um bit diferente dentro do certificado, o certificado se torna inválido. Olha o procedimento. Vou pegar lá. Pública do address. Vou pegar a assinatura digital para esse conteúdo. E vou pegar o conteúdo aqui, que é daqui até aqui. Tá? Salvei, vou colar aqui. Pronto. Vamos tentar burlar esse certificado. Vou trocar esse 4 por um 3. Que seja. Tá? Quebrou. Vou trocar para 4 de novo, mas aí eu vou chegar aqui no final e vou colocar um tracinho, ou vou colocar o hash de um vídeo aqui no meio para falar que fui eu que fiz. Tá? Ele quebra. Você não consegue verificar. Então isso eu garanto. Esse certificado, ele é único e exclusivo, vinculando as pessoas que deram seus vídeos de depoimento ao documento previamente registrado. Tá? E isso não tem como ser alterado. Se for alterado, ele quebra, passa a ser inválido. Tá? E depois disso, todas as pessoas pegam os seus conteúdos, compartilham entre si documentos e o certificado e guarda isso com você. Tá? Em caso de disputa, é o que você vai apresentar como prova jurídica diante de um juiz. Sobre o tamanho do arquivo que eu posso registrar, ele só depende da memória do meu computador. Porque, veja o seguinte, eu não tenho interesse nenhum em saber o conteúdo do seu documento.
eu só leio o documento para fazer o cálculo da chave, da assinatura digital do seu documento. Tá? Eu vou até voltar aqui, a gente já... Calma aí, só se eu consigo ver vocês. Deixa eu dar um stop sharing e voltar para o vídeo. Ok. Beleza. Então, eu não sei o conteúdo do seu documento. Aliás, quando eu falo eu, falando do Original My. Tá? A gente não armazena. Eu não sei quem é a pessoa que pediu o registro e não sei qual é o conteúdo do documento. Eu só tenho interesse na assinatura digital. Porque eu sei que essa assinatura digital reflete o conteúdo, tá, desse documento e dos vídeos também. Então, quando você registra essa informação toda de maneira anônima, você só precisa ter uma vinculação de pessoas ao conteúdo do seu documento. Como que eu achei de vincular digitalmente? Através de um vídeo depoimento. Pode ser que venham a aparecer outras formas no futuro, tá? Para mim, a forma que eu validei com os escritórios de propriedade intelectual que estão me assessorando e os juízes que eu conversei, é de que você tem um vídeo, te dá total validade. Os juízes falaram, cara, se chegar na minha mão um contrato e um vídeo do cara falando, eu declaro que sei qual é o conteúdo, o cara sabe qual é o conteúdo, ele sabe o que ele está falando. Tá? Seria bacana alguma garantia de que você não está armazenando cópia dos documentos, por exemplo, gerar assinatura no próprio client? É exatamente isso. A assinatura gerada no client, ela pode ser verificada através do código do site. Tá? Ele é gerado com o JavaScript no próprio browser. Então, esse documento ele não vem para o server-side de maneira alguma. Eu não sei qual é o conteúdo do documento. Ele é gerado no browser, seja Firefox, Internet Explorer ou Chrome. Ele é gerado no browser. E ele manda para o meu sistema somente a assinatura digital. Tá? Cara, eu conversei com um monte de gente. Tá? O que está mais próximo é o Peducci Neto, que é um escritório de propriedade intelectual muito grande aqui no Brasil. Tá? O pessoal do Peducci, eu tenho contato bem próximo, eles são gigantes e estão me assessorando muito nesse negócio. Então, só voltando à questão do Ricardo, você vai depender para fazer o registro. É por isso que eu dependo da quantidade de memória da máquina da pessoa que está submetendo o documento. Porque como esse documento não vem por upload para os meus servidores, e é gerado só na máquina da pessoa, o browser tem que ser capaz de carregar o documento inteiro na memória, fazer a assinatura digital e submeter para o meu sistema somente a assinatura digital. Tá? Então, a parte bacana é que o código é auditável. O código que eu estou fornecendo o código do site, ele é auditável. Você vê que não é repassado para o site o conteúdo do documento. Você consegue auditar e ver que eu só repasso a assinatura digital após a geração. Tá? E dessa maneira eu não preciso saber quem submeteu e não preciso saber o conteúdo do seu documento. E não quero saber. Você pode registrar o seu contrato da sua startup que recebeu lá 20 bilhões de dólares, que a gente não vai ter esse tipo de informação nas mãos. Tá? Então eu não posso ser acionado e falar, vazou por tal lugar. Não vazou pelo Original My, porque o Original My não é capaz de armazenar esse conteúdo, ele não sabe. Tá? Ele realmente não sabe. Edilson, eu tinha colocado o Aleixo aqui, eu tinha colocado uma pergunta ali anteriormente. Não sei se você, certamente como empreendedor você pensa em implementar várias coisas novas, sem spoilers aí, cheguei a ver algumas funcionalidades novas aí bem bacanas que estão para surgir, mas você acha que tem algumas medidas que a própria ponta aí que está autenticando um documento, medidas adicionais de segurança e de basicamente isso do lado do seu cliente, por assim dizer, do lado de quem está ali autenticando, você acha que tem medidas adicionais de segurança na forma como esse documento com os hashes ali, por exemplo, vai ser exposto? Você acha que tem alguma coisa para dar mais credibilidade ou simplificar o passo de verificação, seja da ponta do cliente ou da ponta de alguma funcionalidade que eventualmente você queira implementar para coisas mais robustas, não sei, ou então, como eu particularmente já vejo, pelo menos para a questão do consenso entre as partes, já é plenamente funcional, né? Não precisa de mais nada ali, até a questão legal, como você já comentou, também está bem coberta para vários casos já. Olha só, a gente tem já implementado uma API para empresas.
Então, para uma coisa mais robusta, empresas que queiram consumir essas APIs e efetuar o registro dos documentos, a API está pronta, o cara só consome a API e despeja os hashes dos documentos. Eu não quero o documento, porque o hash SHA-256, esse algoritmo SHA-256 que a gente utiliza, é um algoritmo que é open source, tá? Não é um algoritmo privado, não é de uma empresa específica. Esse algoritmo tem implementações pelo mundo inteiro. Qualquer linguagem de programação consegue gerar esse hash SHA-256 de qualquer arquivo. Então, esse cara ele consome a API só despejando os hashes com o código de autorização dele, com a chave de acesso. E aí a preocupação de fazer os registros é nosso. Tá? Para dar mais credibilidade, o pessoal discute muito, pô, mas eu quero que você saiba quem eu sou. Tudo bem, para o futuro, no nosso roadmap, tem uma área privada onde você vai entrar com login e senha, e a gente vai fazer a gestão desses documentos no futuro. Tá? Eu tenho certeza disso, está no nosso roadmap. Só que, primeiro, a gente precisa ganhar notoriedade como registrador, como certificador de documentos. Então, antes de implementar uma coisa tão grandiosa, que vai trazer a responsabilidade da salvaguarda dos documentos para a gente, tá? Se esse documento original corromper na minha estrutura e ele for objeto de uma disputa jurídica, eu me ferro. Tá? E eu não quero ter essa responsabilidade agora. Não tenho por que ter isso agora. Tá? A gente tem tanta coisa para validar com o blockchain ainda, que não é o tipo de coisa que eu quero para a empresa agora. A gente, por exemplo, eu quero dar autonomia, garantindo confidencialidade, privacidade e integridade dos arquivos, disponibilidade da informação registrada numa rede pública, distribuída e descentralizada. Vou pegar todos os tripés da segurança da informação e ainda vou colocar a autenticidade e a legalidade no documento registrado. Então, quando a gente fala que o pilar da segurança da informação é o CID, né, que a gente fala em confidencialidade, integridade e disponibilidade. Eu acrescento a autenticidade e a legalidade, eu tenho um aparato de prova jurídica muito forte, tá? Porque a ISO, para você ter ideia, a ABS 27001, que é a ISO que rege as boas práticas de segurança da informação, ela olha só para o CID. A gente está olhando para o CIDAL, tá? Para confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade das informações que a gente presta, que a gente armazena e fornece. Então, eu acho que hoje já está essa parte está muito bem fechada. Aí, para aumentar a validade jurídica, a gente consegue, de uma maneira muito legal, vincular as partes ao documento. Uma vez vinculado, não tem mais volta, você não desvincula mais, tá? Não tem como. Então, esse era um grande lance que eu tinha na cabeça quando eu falei, putz, vou trabalhar com Smart Contracts, mas como que eu vinculo uma parte ao documento? Porque eu posso registrar um contrato falando que eu e o Aleixo fizemos um acordo e que o Aleixo me deve 50 milhões, que era a parte dele no acordo, ele não cumpriu. Posso fazer isso. Só que aí o Aleixo vai virar e falar, cara, você tá maluco? Como que você registrou um documento? Eu nem sei do que se trata, de repente não sabe mesmo. Ou vai agir de má fé, fala, cara, você registrou, mas eu não concordo com isso. Quando eu vinculo as partes, as pessoas físicas, como pessoa, ao documento registrado, você dá total validade jurídica àquilo, inclusive internacional, tá? Juízes do mundo inteiro. Você vê aí o que está acontecendo. O juiz brasileiro já deu ganho de causa para contrato de compra e venda de propriedade feito pelo WhatsApp. Tem outras acontecendo. Você pega a conversa em chat, já reconhece e-mail. Tá? Quando você tem ele precisa reconhecer o vínculo do contrato. Se você fornece o vínculo para a justiça, fica muito fácil dela entender. Tá? Bruno falou do tamanho máximo de arquivo no OriginalMy. É mais ou menos aquilo que eu respondi agora há pouco. O tamanho do arquivo depende da capacidade de memória da máquina onde esse arquivo está sendo submetido. Tá? Porque você vai ter que subir esse arquivo no seu browser. Esse arquivo não vai ser feito upload, porque o cálculo é feito todinho no browser, no front-end, e depende da memória do computador e velocidade do computador também. Tá? Se é um computador com muita memória, você sobe um arquivo muito grande. Um computador com pouca memória,
você sobe um arquivo muito pequeno. Tá? Ou vai dar pau, vai crashar lá. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Se tem algum ponto que eu deixei. Falei do processo de registro. Falei um pouquinho do... Rapidamente, Alexandre, a gente está meio em cima, né? Cara, a gente tá... Se depender de mim, a gente fica aqui até meia-noite. Tô a critério aí de você, claro, das limitações do seu tempo e do pessoal. Acho que a gente pode seguir aí com mais uma ou duas perguntas e o que você quiser comentar, claro. Por mim não tem limitação alguma. Eu queria fechar como conteúdo só para o pessoal, só falar um pouquinho das diferenças entre a BitShares e a Ethereum, que tinham me solicitado, isso, Bruno, é isso que eu queria entrar. Tá? Você tem não só o Ethereum, mas você tem a BitShare também, voltada para smart contracts. Tá? A BitShare, por exemplo, a grande diferença é que ela é ancorada no dólar. Um BitShare equivale a $1. Então, você já se livra desse lance da flutuação, do Bitcoin. Você tem uma moeda lá que está ancorada. Tá? Eles usam uma moeda própria. A exchange, eles têm uma exchange descentralizada. Tá? Esses caras garantem 100 mil transações por segundo na rede deles. E eles já têm uma plataforma de empréstimos peer-to-peer bacana rolando. Eles estão para lançar a versão 2.0 do BitShare. O bloco dos caras é de 10 segundos. É um bloco extremamente rápido e eles têm um lance, eles dizem que garantem que as transações são privadas e confidenciais. O que acontece? No blockchain do Bitcoin, a transação é confidencial desde que a pessoa não saiba qual é a sua wallet. Tá? Se ela conseguir vincular uma wallet a uma pessoa, como no blockchain a informação, todas as transações são públicas, você consegue voltar buscando as transações e descobrir tudo que rolou para aquela wallet, exclusivamente. Tá? Os caras do BitShare dizem que tem a possibilidade de você fazer transação privada e confidencial. Até agora provou ser eficiente, vamos ver assim nos próximos capítulos. Já do Ethereum, que é uma outra altcoin, eu chamo de altcoin, não é desmerecendo, tá? A gente defende muito o Bitcoin, a gente gosta muito da plataforma do Bitcoin e as outras acabam, sem querer, a gente chama de altcoin. Mas o Ethereum é uma plataforma complementar ao Bitcoin. Por quê? Ela é muito boa para a área de smart contracts. Tá? Imagina que o Ethereum é uma rede onde você pode programar as regras dessa rede e essa rede vai operar de maneira descentralizada, rodando as suas aplicações descentralizadas, as regras que você definiu. Tá? Enquanto o blockchain do Bitcoin tem regras específicas e nele você não muda a regra. Então, o Bruno perguntou, mas é uma parte da rede? Imagina que a sua aplicação ela se apoia no blockchain do Ethereum. Tá? Uma aplicação rodando no Ethereum se apoia no blockchain do Ethereum. E aí você pode ter no Ethereum blockchains privadas ou operar no blockchain público. Isso já está pronto, já funciona. Tá? A gente só não consegue desenvolver facilmente as aplicações, mas o pessoal está terminando a parte de front para facilitar o desenvolvimento dos pobres mortais, como nós. Bom, o Ethereum trabalha com uma moeda própria. A rede do Ethereum, eu não sei exatamente o tamanho da rede do Ethereum hoje, tá? Não sei te dizer, Bruno. Mas ele tem uma moeda própria, tá? Chama Ether. Ela possibilita a criação de outras moedas. O blockchain do Bitcoin também possibilita, utilizando Colored Coins ou outros ativos. E o Ether naturalmente já permite. Permite que você desenvolva exchanges descentralizadas, porque toda aplicação que roda na rede do Ethereum já é descentralizada por natureza. Tá? Você botou a aplicação rodando lá dentro, cara, ela vai funcionar sozinha, vai tomar vida e vai funcionar sozinha até você mandar ela estopar em algum momento. Tá? Eles não falam o número exato de transações por segundo, mas eu achei um post do Vitalik dizendo dezenas de milhares de transações por segundo, frente a 100 mil transações por segundo no BitShare. O bloco do Ethereum é um pouquinho mais demorado.
né, 12 segundos. Então, você tem 10 segundos BitShare, 12 segundos Ethereum e você tem 10 minutos no blockchain da rede Bitcoin. Tá? Bom, basicamente é isso. Eu não vou entrar nos detalhes de consenso, tal, porque isso para a gente não vai interessar muito nas possibilidades de desenvolvimento de aplicações lá dentro. Tá? Espero que teve uma questão grande que entrou aqui, do Paulo. Vamos lá. Cara, Edilson, voltando... Eita, perdi aqui. Vamos lá. Voltando ao assunto do blockchain privado. Transferências entre bancos, por exemplo, um TED, precisam de um intermediário, acredito que o Banco Central. Como solução, seria... Perdi de cair de novo. Como solução, seria interessante uma blockchain privada entre os bancos para transferência de valores, por exemplo, entre Itaú e Bradesco. Feito isso, poderíamos ter confirmação imediata das transações entre bancos. Uma dúvida. Uma blockchain privada, aparentemente sem recompensa e sem mineradores descentralizados, pode ser considerada confiável? Caso não, como uma blockchain privada pode ser confiável sem mineradores descentralizados? Bota os bancos minerando. Cara, hoje a gente é obrigado a confiar. Paulo, tudo, quando a gente fala em blockchain, a gente fala em confiança. O blockchain do Bitcoin conseguiu pela primeira vez na história trazer a transferência de confiança num ambiente totalmente sem confiança, num mundo onde você não pode confiar em nada, né? Então, quando você fala na utilização de blockchains privados, se comunicando com blockchain público, você depende de confiança. Cara, é extremamente subjetivo. É possível que essa confiança aconteça? É possível, desde que os códigos sejam auditáveis, sejam públicos e auditáveis. Por quê? Se você sabe que o código é público e auditável, você consegue gerar algum nível de confiança sobre esse código, sobre essa plataforma que está rodando. Quando você tem uma coisa escondida, fazendo transferências escusas e de repente registrando no blockchain principal e público somente uma informação, você não tem como auditar. Tá? Então você não consegue ter confiança em ambientes que não são auditáveis, como é o nosso formato de eleições. Tá? Quando você não consegue auditar, a confiança vai por água abaixo. Tá? Se criarem uma plataforma auditável, semi-pública e auditável, você pode ter confiança nisso. Se não for, eu acho muito difícil. Você vai ter que acreditar de alguma maneira que o dado que está se tornando público é um dado ok, é um dado real, não é fictício. Tá, Paulo? Mais uma vez, a gente vai depender do banco e acreditar que o banco está fazendo o negócio direito. Tá? Se não houver mineração, parte de alguma descentralização para mim é mais que algo. Exatamente, Aleixo. Exatamente. O cara grava o que ele quiser, cara. A gente não... Assim, como que eu confio? Se ele é público e auditável. Beleza, eu vou lá, eu abro meu código-fonte, que eu compilo, ele é público auditável, eu vejo que não tem malware, ele não tem uma backdoor instalada, eu vou lá, compilo e rodo na minha máquina. Senão a gente depende de acreditar. E aí já viu, né? Como acreditar em entidades privadas. O Ethereum diz que resolve esse problema. Mas a partir do momento, todas as vezes que você tem um blockchain privado, seja no Ethereum, seja numa sidechain, onde as regras não são, você não tem muito acesso às regras, você não sabe, você tem que confiar. É tudo confiança. Tá? Exatamente o que o Gabriel falou. Se você não tem mineração descentralizada, auditando e validando esses blocos e essas transações, você tem um grande banco de dados centralizado, que é de posse de uma entidade privada que vai funcionar sob as regras dessa entidade privada. Tem o pessoal do Ripple e do Stellar lá, parece que eles estão tentando resolver esse problema também, mas eu nunca vi que fim teve, não. Eles lançaram uma atualização do algoritmo, parece que tinha problema, até cheguei a ler, mas meu interesse parou ali. Eu parei quando a atualização deu problema. Então, na verdade, eu estou esperando.
Quando a gente fala em criptomoeda, a gente está sempre esperando. A gente espera que o Bitcoin seja única e exclusiva, porque ela é capaz de suprir todas as necessidades, mesmo utilizando sidechains. Aí vem um cara e lança o Ethereum. Aí na mesma semana que lançaram o Ethereum, lançaram pelo menos 2 versões da moeda. Tá? Copiaram o código do Ethereum, lançaram 2, na sequência, uma da outra. Tá? Nenhuma foi para frente. Aí chegaram os caras agora da Argentina e pegaram o código-fonte do Ethereum e fizeram uma ponte. Como o Ethereum foi construído em cima do blockchain do Bitcoin, os caras voltaram ligaram essa ponte de novo. Então você teria todo o poder de transações de confiança que você já tem no blockchain do Bitcoin e a parte de smart contracts que você tem no Ethereum. Mas e aí? Lançaram. Vai pegar? Só esperando para ver. Até agora, Bitcoin está desde 2009. Ethereum está desde dia 31 de julho. Acho que foi 31 de julho mesmo o lançamento do Ethereum, desde o final de julho. E a gente está aguardando o tempo todo. Né? Tem muita coisa para acontecer. Mas até o momento, o blockchain do Bitcoin tem se mostrado mais forte, mais resiliente. Agora, pode acontecer de tudo, né? Tudo pode acontecer. Pode aparecer a tal da máquina de processamento quântico amanhã. E se esse minerador quântico aparecer, cara, todo o conceito que a gente tem de criptografia hoje vai por água abaixo. A hora que você colocar, ao invés de utilizar um transistor, utilizar um elétron para girando para um lado ou para o outro. Então, é aguardar e ver. Hoje o protocolo, o Bitcoin, a gente tem bastante confiança nele, mas pode, com certeza, e podem aparecer soluções melhores. Tem outro protocolo que o pessoal lá, Tangle versus Blockchain. Cara, eu li muito pouca coisa sobre o Tangle. Eu estou tão enfunado esses dias com esse lançamento da plataforma nova do Original Mic que eu tô por fora desses últimos lançamentos. Eu vi coisas fantásticas sobre o Ethereum. A Microsoft vai apadrinhar o Ethereum com, é muito bacana, vai incluir isso na rede dos caras. Imagina você ter blockchain as a service, que é o que a Microsoft quer fazer. Eu acho que, assim, tem meus problemas com a Microsoft, mas pode ser que seja muito bacana um lançamento desse, tá? IBM está olhando. A Deloitte já está começando o desenvolvimento de uma plataforma para registrar as auditorias que eles executam no blockchain. Não sei qual, eles não falaram qual, mas pode ser qualquer um. Os caras o Santander emitiu um estudo, fez uma pesquisa, um estudo, em que eles vão economizar por volta de 20 bilhões de dólares por ano só pelo fato de utilizar soluções baseadas em blockchain. Né? E você tem outras empresas, a Nasdaq acabou de lançar a plataforma deles essa semana, já tem 6 clientes rodando a plataforma da Nasdaq. Né? Então tem muita coisa pipocando aí. Sabe, grandes IBM está desenvolvendo muita coisa. Mas a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. A Link, o nome da plataforma da Nasdaq. Né? O Aleixo deu uma força aqui no chat e mandou, eu tinha esquecido. Então tem muita coisa acontecendo. Né? Na parte de todos os advogados que eu consultei, os escritórios e o juiz, falaram que esse modelo que a gente está utilizando hoje no Original Mind para propriedade intelectual, isso já tem validade jurídica na ciência, porque eu tô gerando prova. Eu entrego uma prova de autenticidade, tá, para o cara. E essa prova de autenticidade é uma prova. Tá? E essa prova tem validade legal. O contrato assinado digitalmente com vídeos, eu estou linkando pessoas ao documento, isso ninguém fez ainda, o documento registrado, o pessoal tem algumas iniciativas para fazer o vídeo antes de registrar o documento. Não, mas eu já tenho um documento que não foi alterado, comprovado lá, e depois eu ainda dou aval em cima do documento. Isso reforça a validade jurídica do negócio. Estou dando mais prova jurídica que tem validade internacional, porque o pessoal já aceita vídeos como prova. Tá? Então eu estou linkando as pessoas, eu estou reforçando a validade jurídica do negócio, entregando. A justiça brasileira já entende o que é assinatura digital e certificado digital, porque ela usa isso no dia a dia.
Eu estou entregando isso, estou entregando uma assinatura digital de um documento e um certificado digital que linka as partes ao contrato. Tá? Meu contrato ainda não é inteligente, a gente está desenvolvendo as ferramentas para que ele se torne inteligente baseado em regras. Você define a regra de uma maneira simples, o documento, o contrato passa a ser executado, tem validade a partir da execução automática, que é o papel do smart contract. E eu me preocupei muito em vincular as pessoas ao documento digital. Tá? Porque como eu falei anteriormente, se você tem um documento digital e não tem as pessoas vinculadas a ele, qualquer um pode falar qualquer coisa. Cara, eu nem sabia que isso... Você tá louco? O que é isso? Esse documento foi alterado, não foi alterado? Né? Da forma que o Original My fez, você não consegue contestar. Tá? Se foi registrado, ponto final. Tá? É público, pesquisável, auditável e está dentro daqueles pilares. Que eu adicionei mais 2 aos 3 pilares da segurança da informação. Confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. Tá? Então, a gente está trabalhando em cima de 5 pilares, vamos dar uma reforçada aí. Isso vem da época da minha pós-graduação, gestão de segurança da informação lá atrás. Certo, pessoal? Dúvidas? Qualquer pergunta, habilita o mic aí e manda ver. Ó. Porque não tem horário, tá? Vocês me encontram aqui qualquer hora. O Ricardo Drizin é um conhecido meu das antigas, sei lá, início dos anos 2000, antes disso, final dos anos 90. O cara também é da área de tecnologia, nerd, e a gente se conheceu no submundo da tecnologia daquela época, né? Nos mundos de IRCs, da BBS, cara, de época de BBS. Então tem até algumas pessoas que a gente conhece, que a gente sabe, notoriedades que tem um relacionamento muito antigo. E era um grupo muito pequeno de profissionais mesmo, de tecnologia daquela época. Então, essa turma do mundo mais underground, vou colocar entre aspas, tá? Para não entregar ninguém. Tá? Essa galera que tá nativa aí hoje está encabeçando diversos projetos gigantes. Né? Pessoal, vamos lá. Se não tiver perguntas, a gente vai entrar num blá 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 aqui. Se vocês quiserem que eu demonstre mais alguma coisa no Original My, nunca, jamais. Os caras que comprometer muito forte. Não, cara, não sei o que você tá falando. Você não registrou isso aí no Original My, eu não posso negar. É isso aí. Tá? Se quiserem mais alguma demonstração no próprio Original My, eu posso fazer. Tá? O processo, vocês viram, é super simples. Eu realmente quero manter confidencialidade em relação ao conteúdo do documento. Não quero saber quem é a pessoa que fez o registro, mas eu quero, de maneira confidencial e privativa, dar segurança às pessoas. Edilson, eu tenho uma pergunta que desculpa eu passar na frente aqui do Michael, mas é só porque a pergunta é relacionada ao seu último comentário. Acho que um dos grandes traços, entre os vários, né, interessantes do software livre, aí falando um pouquinho da perspectiva do consumidor e não do desenvolvedor, é a facilidade com a qual você pode mudar aí alguns padrões, né? Então, sei lá, eu estou aqui do meu lado falando friamente, para mim não interessa se é Bitcoin, se é Ethereum, eu mudo aqui para o que tiver melhor, para o que estiver dando certo. Aí eu tenho 2 perguntas nesse sentido para você. Primeiro, se você acha que as empresas realmente estão pensando desse jeito, se elas têm razão para pensar desse jeito, ou se na prática a realidade é um pouco diferente, né? Se eles têm que arcar, porque, por exemplo, essa questão da legalidade, será que se eu já estou trabalhando no Brasil, não faz sentido falar em jurisprudência nesse sentido, mas se ele já tem vários cases ali com a determinada tecnologia, ele atualiza a tecnologia dele, você acha que continua válido e tal? Você acha que as empresas, ou, por exemplo, essa aproximação da Microsoft e da Ethereum, será que já é algo mais consolidado, assim, porque eles realmente querem uma parceria de longo prazo? Ou se você acha que a lógica, nesse sentido que eu falei, positiva do software livre, permanece, assim, de bem aberto mesmo e abraçar as implementações à medida que elas forem evoluindo, etc. Eu acho que grandes empresas como a Microsoft, eles não investem errado. É como a gente em startup, né? A gente tem que errar para aprender com o negócio, mas a gente não pode se dar o luxo de ficar perdendo dinheiro à toa. Tá? Então, as tecnologias são novas, as empresas não conhecem, e eu acho que elas estão fazendo hoje
um teste de prova de conceito. Tá? Você provar o que fica ou o que é melhor. Mas eu acho que ainda é tudo muito uma parte da pesquisa. Eu acho que tanto é que ninguém lançou um produto falando, eu acredito no blockchain, seja lá qual for. Esse é o meu produto blockchain. Não tem. Os caras fez uma parceria, disseram que vão lançar. Deloitte falou que vai lançar, não lançou ainda. Tá com o Rubix, o site que é uma front page só HTML no ar, mas não fez ainda. A IBM, cara, não lançou nada. A Philips disse que vai fazer alguma coisa para o healthcare, não tem nada ainda. Então, só a Nasdaq, que lançou agora, mas eu acho que a da Nasdaq tá voltada no Bitcoin em si. Eu acho que não é tão blockchain, mas fez alguma coisa lá. Então, eu acho que o lance de ser open source é super legal, te dá a possibilidade de errar e trocar a plataforma. Mas quando você faz investimentos de milhões em cima do negócio, cara, você tem que errar muito pouco. Você tem que ter um estudo antes para falar assim, não vou errar tanto, né? Então, esses caras, eu acho que acredito muito no Ethereum, só que não consigo ainda desenvolver uma aplicação bacana em cima do Ethereum, da forma como o OriginalMy já está lançado. Então, eu continuo com a minha máquina rodando Ethereum aqui do lado, vou fazendo umas salpicadas de testes de algoritmo nelas, até eu me sentir confortável o suficiente para trazer a aplicação para o blockchain público do Ethereum. Tá? Possibilidades, eu acho que na parte de smart contracts é muito melhor. Você ter a sua confirmação em 12 segundos é fantástica. E outras coisas, tamanho do bloco, que é muito maior, tá? Mas ainda vai ter tanto perrengue para passar pelo Ethereum, cara. Vai aparecer tanta falha, tanto bug, tanta tentativa de demolição da plataforma pelos hackers, pelos black hats, pelos trolls da vida, os cyberpunks que surgem do limbo. Cara, tem muita prova para ser feita ainda em cima do Ethereum. Eu, particularmente, prefiro aguardar do que lançar uma plataforma. Eu que sou um pequenininho, tá? Imagina, sou uma startup minúscula, eu preciso e lanço alguma coisa. Eu não tenho potencial de investimento em pesquisa e desenvolvimento que nem esses caras têm. Então, eu vou para a minha plataforma mais consolidada, que eu confio, e ganhando notoriedade, o blockchain como blockchain, que é a grande palavra que a gente tem que colocar no mercado, as empresas têm que acreditar no blockchain, aí a gente desenvolve em cima do melhor blockchain para aquela situação. É como uma linguagem de programação. Cara, eu desenvolvo em C, desenvolvia em todas as linguagens que você puder imaginar, do suporte Python, só não mexo em Java, cara. Eu tirava a sarro dos caras de Python até pouco tempo atrás e mordia a língua, porque o OriginalMy está inteiro em Python. E aí, você pega a melhor linguagem para aquela situação do momento. Eu acho que as empresas vão acabar escolhendo o melhor blockchain para aquilo que elas querem desenvolver, seja numa sidechain no blockchain do Bitcoin, seja no Ethereum puro e cru, ou seja numa outra que surgir, tá? É que a gente não pode errar. Como startup não pode errar. Os caras grandões lá, eles conseguem queimar dinheiro. A gente não consegue tanto assim, né? É isso aí, pessoal. Mais alguma questão? Ricardo, valeu pela presença. Ele já saiu. Estou totalmente disponível, tá? Só antes de finalizar qualquer coisa também, já finalizando, no site vocês viram, originalmy.com, meu e-mail é Osório, com S, osoriojr@originalmy.com. Estou extremamente disponível, Facebook é /OsórioJR, Twitter é Dios, qualquer coisa vocês me encontram em qualquer canto aí, pessoal. Dúvidas, parcerias, desenvolvimentos, o que puder contribuir para o crescimento do blockchain no mercado, eu tô aí. Por enquanto, eu sou a única, até agora, até esse momento, eu sou a primeira e única empresa brasileira que está se aventurando no blockchain 2.0, no blockchain pelo blockchain, não pelos fins financeiros do Bitcoin. Tô louco para que outras empresas venham, porque, cara, tem muita coisa para ser desenvolvida, é um mercado, é um oceano azulzaço
para se desenvolver coisas aí. E eu preciso de mais gente errando e quebrando a cara, porque, pô, ficar fazendo isso tudo sozinho, cara, você não gente. Pô, vai que o blockchain, pelo menos, para quebrar pedra junto, né? Tem muita coisa que a gente tem que descobrir. E só consegue descobrir com gente desenvolvendo modelos de negócios novos. Então tem espaço para tudo aí. Certo? Edilson, eu queria agradecer imensamente aí pela participação e, como sempre, vai parecer que eu estou puxando o saco, mas acho que coisa boa a gente tem que falar mesmo para as pessoas, teu projeto incrível aí. Tô finalmente, acho que daqui a um mês eu estou liberado aí da série de compromissos que me atrela. Vou lançar vários registros lá, vou fazer testes, não estou brincando, serão testes moderados, não vou ficar fazendo spam lá no Original My, mas a tecnologia é incrível aí, o produto que vocês estão criando, como eu enfatizo, com muito profissionalismo. E dou meu testemunho aqui, tá? Tanto para quem está acompanhando ao vivo aqui, quanto quem vai ver a gravação depois. O Edilson é uma pessoa extremamente solícita, sempre aberto aí a questionamentos ligados à plataforma, sugestões e a blockchain, contratos inteligentes, a gente tem discutido bastante, que eu estou escrevendo sobre o assunto. Então, muito obrigado, Edilson, por mais uma vez ter aceito aí de pronto a nosso convite. E agradeço ao pessoal que ficou até tarde aqui acompanhando, como de costume. A gente só está replicando um comportamento que é sempre observado nas reuniões presenciais aqui no Rio, que é a gente marcar um encontro até 8h30, 9 horas e se estender, como já se estendeu uma vez, foi o recorde, foi 00:30, né? Porque presencialmente a gente ainda pode ter uma pizza, uma cerveja, aí o negócio vai longe. Mas muito obrigado, pessoal, uma boa noite para todos vocês. E fiquem de olho aí nos próximos materiais. Tem a nossa página lá no facebook.com/ITS Bitcoin Hub. A gente posta tudo lá, gravações desse evento vão ser postadas lá. Também novos textos, novos materiais gravados de reuniões que a gente faz aqui no Rio também. Então, muito obrigado, fiquem de olho aí. Um abraço, Edilson, um abraço, pessoal, uma boa noite a todos. Até mais, até a próxima. Falou!